Ah, Jesus, como Deus é bom. Quero identificar nesta noite quem está aqui nos visitando pela primeira, pela segunda vez, pela terceira vez. Levanta a sua mão, só para eu saber onde é que você está. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Amém? Olha, sejam muito bem-vindos. Nós temos uma alegria muito grande em poder receber vocês aqui, né? Uma satisfação muito grande, né? Sintam-se à vontade, sintam-se em casa, amém? Nós nos sentimos honrados pela presença de cada irmão e de cada irmã que está aqui nos visitando, cada visitante aqui nesse lugar, amém? Tomou decisão por Jesus agora? Aleluia. Amém? Você pode se levantar no seu lugar. Vamos orar com a Lohane, porque ela está aceitando Jesus. Amém? Aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Eu sei, irmãos, que Deus fala no meio dos louvores. E que Deus opera de uma forma sobrenatural. Não sei se você que está aí em pé gostaria de aproveitar a oportunidade de se juntar a Lohane. Existe alguém aqui nesta noite que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ter o seu nome escrito no livro da vida e morar com o Senhor eternamente? Levanta a sua mão, porque eu quero orar por você nesta noite. Onde você está? Aonde você está? Aqui na frente, lá atrás. A obra do Senhor é assim, meu irmão. Você não pode sair daqui dessa noite sem viver o renovo e o novo de Deus para a sua vida. Porque só nós sabemos quem é Deus quando nós experimentamos Deus. Deus não é aquele que alguém diz, Deus é aquele que nós vivemos. É aquele que nós conversamos com Ele. É aquele que dorme, que levanta conosco. É aquele que fala ao nosso ouvido e nós podemos dizer, sim, Deus falou comigo. Essa é a convicção de que nós temos que Deus existe. É uma convicção individual, é uma convicção pessoal, muito mais do que conceitos e ideias, mas é a experiência que você tem com Deus. Aonde você está? Aonde você está? Quem está aqui nesta noite e deseja aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Aonde você está? Levante a sua mão. Aonde você está? Talvez você está aqui nesta noite e deseja se reconciliar com o Senhor. Você já disse, olha pastor, eu já fui batizado, eu já me batizei, já passei pela experiência de confessar publicamente através das águas do batismo, mas eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas nessa noite você deseja retornar para os caminhos do Senhor. Oh meu irmão, vem que o Pai te chama. Vem que o Pai te chama. Vem que o Pai te chama. Você é filho. Aonde você está? Levante a sua mão onde você estiver. Levante a sua mão, porque nós queremos orar por você. Nós ainda temos meia hora de culto. Nós vamos orar pela Lohane. Amém? Senhor, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Me perdoa pelos meus pecados. Transforma a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida
Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu não vou perder essa oportunidade não, já que você está de pé. Abra a tua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 27. Lucas 10, do versículo 25, versículo 25 ao versículo 37. O texto diz: levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram, e o espancando, se retiraram, deixando-o no meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou naquele lugar e, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre as suas cavalgaduras, levou-o para uma hospedagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz o mesmo, faz da mesma maneira. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos. Espírito Santo, Tu és um Deus que nos dá revelação e compreensão de todas as coisas. Assim, Senhor Jesus, nós te pedimos: abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, dá-nos, Senhor, compreensão e entendimento, Pai, para discernir e alcançar as palavras que foram ministradas. Ó Deus, que nesta noite nós sejamos mais uma vez ricamente abençoados. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Irmãos, vivemos dias de muitos questionamentos. Vivemos dias que se questiona
absolutamente tudo. Não por um exercício filosófico de descobrir o sentido das coisas. Não por um sentido de existência para compreender a sua própria vida, para compreender o seu mundo ao redor. Mas existe uma inclinação de anarquia por trás do interesse dessa discussão. Uma proposta de desconstruir pelo simples desejo de desconstrução. A desconstrução daquilo que é, os pilares que foram levantados ao longo de séculos, de milênios. Nos dias de hoje vemos o interesse de um grupo ou de outro de desconstruir essas verdades, não para construir algo no seu lugar, mas pelo simples prazer de viver uma libertinagem, de viver uma suposta liberdade, de viver um liberalismo, de viver um eu posso, uma possibilidade em tudo, de todas as formas e maneiras, sem que isso haja em si o preço da consciência dizendo que isso é errado, dizendo que isso não deve ser feito, dizendo que isso não pode. E por isso se levantam para quebrar qualquer resistência mental, para que se rompa medidas que não podem ser rompidas. Assim nós olhamos para dentro da família e observamos fronteiras que não podem ser rompidas, que não devem ser rompidas, sendo ultrapassadas com a maior naturalidade, como se isso fosse a coisa mais normal e possível e tranquila. Assim como nós vemos o movimento feminista, aonde o movimento feminista se levanta contra as próprias mulheres, se opondo à natureza da própria mulher, para colocar ela numa posição que nem ela quer se colocar. Assim como o machismo está presente na nossa sociedade, dando voz ao feminismo, dando voz a tantos outros problemas sociais, dando voz a uma libertinagem sexual, dando voz a um eu posso trair a minha esposa, eu posso ter relações sexuais com uma criança de 6 anos, eu posso viver um relacionamento incestuoso, eu posso ter 2, 4, 5, 10 mulheres, quantos homens eu quiser. Eu simplesmente não preciso ter uma aliança, ter um vínculo, para enfim entrar no relacionamento. Eu posso. Vivemos um conceito de liberdade que bate à nossa porta, que bate através da televisão, que bate através de um serviço público. Vivemos uma auto-justificação quando olhamos a corrupção da nossa sociedade, quando olhamos a sobrecarga de impostos. E aí quando vemos no nosso contexto tão pequeno, às vezes é R$100, é R$200, é R$50, mas o que são R$50? Numa sociedade corrompida aos bilhões, é o eu posso que justifica, que se auto-justifica, que se autonomina por conta daquilo que a nossa sociedade está empregando como verdade. E nós, como cristãos, aqueles que desejam defender a verdadeira verdade, nós podemos e precisamos, devemos dizer não a todo esse lixo. Ainda que pagamos o preço,
ainda que soframos na nossa própria pele, o preço de escolher a verdade que é bíblica. Tenhamos na nossa consciência a compreensão de que aquele que nos sustenta e que coloca o pão na nossa mesa é o Senhor dos senhores. Não importa a maldade que bate na nossa porta, a maldade que chega através de uma carta judicial, de uma maldade que chega através dos juros abusivos de uma empresa financeira que cobra juros que no limite do Banco Central já é um absurdo, mas é aceitável pelo Banco Central, e os bancos, as financeiras, se dão o luxo de cobrar ainda muito mais do que isso. Não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, a nossa vida e a nossa família estão nas mãos do Senhor Jesus. E todo aquele que deseja viver debaixo desse princípio, vai comer deste pão. Todo aquele que deseja viver debaixo dos princípios e da verdade da palavra do Senhor, vai ser abençoado pela palavra do Senhor Jesus. Isso é desafiador, meu irmão, para você e para mim. Isso é desafiador para todos nós. Porque quando as dificuldades batem a porta, quando os conflitos começam a apertar, quando os desafios vêm, e a gente encontra naquela oportunidade um alívio, talvez alguém diga, Deus sabe. Não façamos uso da liberdade que esse mundo prega, mas que nós possamos dizer, Senhor Jesus, eu quero viver a Tua palavra, e eu quero viver essa verdade. Quando olhamos para o texto de Lucas, capítulo 10, traz aqui esse contexto dessa liberdade, desse pragmatismo que essa sociedade está vivendo, de simplesmente questionar com o intuito de desconstruir uma verdade que nem ao menos ele conhece. Aquele sacerdote, aquele homem, aquele mestre, começou a indagar a Jesus, começou a questionar a respeito da vida eterna, começou a questionar quem era o meu próximo, começou a trazer todo um contexto filosófico, todo um contexto discursivo, para querer pegar Jesus em alguma palavra, para querer trazer uma ideia de mentira à verdade que Jesus estava pregando. E da mesma forma que aquele homem pergunta a Jesus, Jesus pergunta para ele, o que é que você entende? Quando você lê as Escrituras, você entende, você compreende o quê? O que exatamente está escrito na sua compreensão? Então ele cita, amarás o Senhor teu Deus. Vamos ler o texto? Vamos ler a referência? 27. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele continua e pergunta, quem é o meu próximo? Jesus, de uma forma lúdica, entra numa parábola, entra numa história, não apenas para responder àquele homem, mas para responder a todos aqueles ouvintes que estavam ali. Irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas olham para você como cristão e espera que você responda a certas perguntas que têm sido feitas na nossa sociedade. Problemas relacionados à homossexualidade. Problemas relacionados à pedofilia.
problemas relacionados à corrupção, problemas contextualizados, sobretudo a São Gonçalo. O município com índice de cristãos consideravelmente elevado. A sociedade olha para mim e olha para você e deseja que nós venhamos a responder a cada uma dessas perguntas. E nós vamos responder, sabe com o quê? Com uma história. E essa história é a nossa própria vida. É dessa forma que você e eu respondemos à sociedade. Porque nem todas as perguntas que a sociedade faz devem ser respondidas. Porque Jesus não respondeu a pergunta que aquele homem fez. Jesus contou uma história. Jesus não foi na direção do desejo daquele homem, mas Jesus foi muito além. Foi ao cerne, foi ao princípio de todas as coisas. Foi ao que na verdade importa. Foi ao princípio. Porque debate por debate, questionamento por questionamento, existe uma multidão. Podemos entrar em discussões infinitas, sem nunca chegar a fim nenhum. Mas o que na verdade importa dentro de uma discussão? O que na verdade leva você a alguma coisa, quando entra para discutir alguma coisa, quando alguém vem com a intenção de te querer que você responda a certas perguntas. Às vezes precisamos responder a perguntas que responder perguntas que ninguém nunca nos fez. A sociedade às vezes nos faz perguntas erradas. Perguntas erradas, e nós precisamos dar a resposta certa. E esta resposta é: meu irmão, só Jesus na minha vida. Só Jesus na minha vida, só Jesus na sua vida. Esta é a resposta que a nossa sociedade precisa. Esta é a resposta. É através da nossa vida mostrar que Jesus sim te deu um livre arbítrio, uma liberdade, não, assim como diz Gálatas 5, versículo 13, para que usemos disso para a libertinagem, mas que possamos usar a nossa liberdade para escolher o nosso próprio Deus. Meu irmão, Jesus te ama tanto que Ele te deu o livre-arbítrio. Você tem noção disso? Jesus, Ele tirou você de um lamaçal de pecado, de dor e de sofrimento. Tirou você de um estado de escravidão, de um jugo, de uma servidão que não te dava opções de escolher, mas só te dava engano, mentira e destruição. Debaixo deste contexto é que flutua essa suposta verdade, mas Jesus disse: não, eu quero libertar, para que ele possa escolher se ele quer me seguir ou se ele não quer me seguir. O amor do Senhor Jesus não é um amor imposto. Ele te ama, e por te amar, Ele te dá a opção de não escolher por Ele. Ele te ama tanto que Ele te dá a opção de não amá-lo. Você já parou para pensar nisso? Que o amor de Jesus te permite não amar ao próprio Jesus, te permite escolher uma outra coisa, e Ele te dá a opção de escolha porque Ele te ama. Porque se fosse um amor escravo, se fosse uma expressão de amor imposto, uma ditadura, como se pudesse viver dentro de uma comunidade onde o amor de Deus, a verdade bíblica é imposta, isso não seria amor. Porque o amor verdadeiro é aquele que deixa ir, para que depois possa voltar pela sua própria vontade.
Jesus te ama e por isso Ele te liberta. Jesus te ama e por isso Ele te dá opções. Jesus te ama e por isso Ele te diz: olha, meu filho, eis o caminho da luz. Existe o caminho da perdição, eu porém te digo, siga o caminho da luz. Siga o caminho da verdade. Porque eu quero te transformar, eu quero mudar a sua vida. Na história, Jesus conta a história de um homem que estava descendo, estava saindo de Jericó e estava indo para Jerusalém. E nesse contexto, nesta viagem, é que houve esse ocorrido. Nessa história eu consigo compreender 3 dimensões de liberdade. E das 3, Deus nos orienta a seguir uma dimensão. A primeira dimensão está no versículo 30, que é o uso da liberdade contra as outras pessoas. Versículo 30 diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó, de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despejaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Aqueles homens usaram da sua liberdade para ir contra a vida de outra pessoa. Hoje eu ouvi a história de um policial que foi extremamente alvejado dentro do seu próprio veículo em Belfor Roxo. E no banco de trás estava o seu filho. O vídeo mostra aquela criança saindo daquele carro, trôpega, sem conseguir se sustentar nas próprias pernas, sentando no meio-fio. E a gente olha para esse nível de maldade e a gente não pode se conformar com isso. Nós não podemos olhar para isso e banalizar a violência. Nós não podemos ir para as salas dos cinemas e celebrar a dor, celebrar o sofrimento, através de filmes que contam e demonstram de forma prática atrocidades baseadas em fatos reais. Nós precisamos dizer não a esse tipo de coisa, e de uma forma prática. As nossas opções de filme, nos jovens que têm aqui os seus jogos, precisa escolher bem os jogos que você aprecia, para que nós não venhamos a concordar com esse nível de violência que está aí imperando na nossa sociedade. Não sejamos a nós amanhã a ser aqueles que faremos uso da nossa liberdade contra os outros. Quantos são as crianças de 14, 11 anos que sentem esse poder de liberdade quando empunham nas mãos uma arma, quando colocam sobre os seus ombros uma R15, uma metralhadora, um rifle, que não consegue atirar, não consegue nem segurar, mas está ali, naquela posição, fazendo uso de uma liberdade que vá contra a vida do outro. Essa liberdade é uma liberdade que tem sido praticada na nossa sociedade, no nosso município, e nós precisamos dizer não a isso. Essa semana eu tomei ciência de que alguns, não posso dizer todos, mas alguns defensores do partido petista estão simplesmente carimbando Lula livre nas notas de 10, de 50, de 20, uma forma de propagar uma campanha a favor
do Lula, carimbando em cada nota, sabendo que uma nota rasgada, uma nota rasurada, essa nota é recolhida e custa rios de dinheiro para voltar para o mercado. É um crime fazer algo como isso, mas é uma liberdade que é usada contra o outro. É uma liberdade que é usada em favor de uma causa, mas é usada para afligir, para ir contra o direito de uma outra pessoa, e nós precisamos dizer não a isso. O segundo nível, a segunda dimensão de liberdade, é a liberdade em causa própria, aqui no versículo 31 e 32, que diz: casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e vendo-o passou de largo. Ora, nós vemos duas autoridades. Autoridades que segundo os princípios e os preceitos mosaicos, eles deveriam parar, porque está escrito que eles deveriam parar, e não apenas o povo, quanto mais as autoridades. Um sacerdote é uma autoridade, o levita é uma autoridade. Jesus usa essas duas figuras religiosas e figuras de autoridades para falar com aquele mestre. Aqueles dois homens usaram da liberdade de não estar na presença de ninguém, porque eram 10.100 quilômetros, mais de 10.100 quilômetros de distância, de não ter ninguém ao redor para não socorrer aquele homem. Tanto o sacerdote quanto o levita tiveram a sua autoridade como algo mais relevante, o seu posicionamento, o seu conforto, mas não quiseram cumprir com aquilo que a palavra diz. Eu não sei você, irmãos, mas eu e a minha casa, nós constantemente lidamos com desafios assim. Uma suposta liberdade em que ninguém está vendo, que só eu e Deus posso usar dessa liberdade, porque Deus me permitiu fazer uso dessa liberdade, e eu posso fazer a escolha de fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Às vezes, para agradar ajudamos a outros, mas quando não somos vistos, não temos a menor preocupação em ajudar ninguém. Às vezes, pelo senso comum, fazemos aquilo que é comum, mas quando estamos sozinhos, fazemos aquilo que está dentro do nosso coração. Não podemos nos beneficiar desse tipo de liberdade. O próprio Jesus usa de duas figuras de autoridade religiosa. Não eram apenas religiosos, eram duas autoridades. Eram para ser referência. E Jesus diz, eles não são referência a coisa nenhuma. Eles viram aquele homem caído e passaram direto. Ora, Jesus estava falando com o mestre, Jesus estava falando com uma autoridade, Jesus estava falando a respeito daquele homem, a respeito dessa liberdade que ele estava tendo, de se aproximar do próprio Jesus, e de indagar, de fazer questionamentos, sem o menor escrúpulo, sem a menor preocupação daquilo que está sendo dito. Da mesma forma que hoje, nós olhamos, eu há 15 dias atrás, vendo o jornal, eu chego da rua,
consigo ver um pouquinho do jornal, e a matéria estava citando que várias pessoas que foram contempladas pela Minha Casa Minha Vida, estavam pegando aquele imóvel que não pode ser vendido, estava anunciando na OLX, e vendendo a 40 mil, vendendo a 60 mil. Os jornalistas ligaram para querer saber, interessado no imóvel. Todo mundo faz. Ninguém se preocupa. Eu também não vou me preocupar, não vou vender meu imóvel. É o uso de uma liberdade, o uso de um senso errado, de uma postura errada. Haja visto esse prédio que foi incendiado agora em São Paulo, onde os primeiros 10 andares, se eu não estou enganado, todos eles estavam ocupados. E aí, tira ou não tira? Tira essas pessoas dentro desse prédio ou não tira essas pessoas de dentro do prédio? Se levanta tantos órgãos para defender essas pessoas, mas por outro lado se levantam outros para tentar amparar de uma outra forma ou tirar elas dali. Quem é que está com a razão? Em todo caso, nós estamos vendo um imóvel, ou talvez uma casa, que não é de sua propriedade, mas que muitos usam de um argumento de lei chamado uso capião, para se apropriar de terras indevidas, se apropriar de imóveis. Nós não podemos fazer uso dessa liberdade. Nós precisamos dizer não a isso. Nós precisamos seguir a palavra do Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver a tua verdade. Eu quero viver os teus princípios. Eu não quero usufruir de facilidades que esta sociedade me dispõe. Eu não quero usufruir de uma libertinagem condenada pela palavra do Senhor Jesus, mas que nós possamos ter um coração temente e falar: Senhor, me ajuda a andar em retidão contigo, me ajuda a andar segundo a tua palavra. E no terceiro tópico, a terceira dimensão de liberdade, que é a liberdade para servir, que é o terceiro tópico aqui, no versículo 33, que diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou a uma hospedagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao seu hóspede e disse-lhe, ao hospedeiro, e disse-lhe: cuide dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Eu te pagarei quando voltar. Aquele homem não era um religioso, mas Jesus usa uma figura não religiosa para confrontar 2 figuras religiosas. Jesus usa um homem que não tem o mesmo discernimento que aquele mestre para compreender que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a ti mesmo. Usou um homem que não tem esse nível de compreensão para expressar esse amor, para meter a mão no bolso, para investir na vida de uma pessoa que ele nunca viu, e investir ao ponto de ver aquela pessoa completamente restaurada. Jesus, dentro desse texto, confronta aquele homem
com a sua estrutura de religiosidade. Confronta a cegueira daquele homem. Jesus, dentro daquele contexto, ele refaz a pergunta daquele homem. Porque enquanto aquele homem pergunta para Jesus, qual desses é o meu próximo? Jesus refaz a pergunta daquele homem, que deveria ser, como eu posso ser próximo de alguém? Como eu posso, de fato, fazer algo relevante para a vida de uma outra pessoa? Como eu posso usar da minha liberdade, daquilo que Deus me deu, para abençoar outras pessoas? Ora, meu irmão, eu creio de uma forma profunda e real, que se Deus tocar no teu coração, para que você possa colocar a mão no seu bolso e abençoar a vida de alguém que verdadeiramente está precisando, que esta é uma oferta agradável ao Senhor. Não entre num paradigma ou num conceito de que a nossa vida, a oferta que damos a Deus, é apenas a oferta que damos aqui no altar. E com isso não quero confundir o seu coração, mas eu quero abrir o seu entendimento, dizendo que se Deus te chama a abençoar uma pessoa que você está vendo que precisa de ajuda, levante-se. Levante-se. Se você está vendo alguém que, primeiro da nossa comunidade, está passando por dificuldade, porque precisamos abençoar os primeiros da casa, os da família. Se você está vendo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, alguém que precisa, use da sua liberdade, meu irmão. Use da sua liberdade. Não apenas invista, porque eu já vi muitas vezes situações aqui dentro da igreja, em que se faz trabalho de missões, proposta missionária. Minha carteira está vazia, mas eu vou fingir que isso aqui é dinheiro. E aí está lá a salva. Não, porque missão lá no Timor-Leste, como foi, né? Missões lá na África. Missão lá na Nigéria. Missão lá no interior da Paraíba. Campanhas que foram feitas. Histórias de perseguição. E muitas pessoas ofertavam quase que, ai meu Deus, deixa eu me livrar desse problema. Ofertava por uma questão de consciência, para aliviar a consciência. Mas aquele homem não. Aquele homem não apenas ofertou, mas ele foi com aquele homem. Ele pegou aquele homem e colocou dentro do seu carro. Levou aquele homem até o hotel mais próximo. Deu um dinheiro. Falou com o hospedeiro e falou, olha, se precisar de mais, fala comigo. Que amor é esse? Que amor é esse por um estranho? Que amor é esse? Que uso de liberdade é essa? Que nós não vemos na nossa sociedade. Nós somos loucos aos olhos do Senhor. Aos olhos desse mundo, desculpa. Nós não somos loucos pelo Senhor. Porque é esse nível que Deus quer nos levar. Faça uso da tua liberdade. Faça uso da tua liberdade. Que o Senhor te abençoe. Que você saia daqui encorajado por esta palavra. Como é que está a sua vida? Como é que você tem feito as escolhas da sua vida? Como é que você tem usado a sua liberdade? Como é que tem sido isso? Você tem usado a sua liberdade contra os outros? Você tem usado a sua liberdade em causa própria? Ou você tem usado a sua liberdade para viver o amor de Deus? Feche os seus olhos. Passamos por pressões internas, pressões externas. Passamos por desafios. E às vezes, por amar tanto a palavra, colhemos desafetos.
somos perseguidos dentro do trabalho, dentro da família, dentro da escola, dentro da faculdade. Mas é maravilhoso quando podemos perceber quando o Senhor honra cada um dos seus filhos. Ah, Senhor Jesus, nós queremos fazer uso da sua liberdade. Nós queremos alcançar essa dimensão de expressão de amor. Ah, Senhor Jesus, que essa compreensão, Deus, de te amar sobre todas as coisas, de amar, Senhor Jesus, intensamente, porque só a nossa vida é que vai fazer toda a diferença. Quando experimentamos a nossa própria vida, essa comunhão contigo, porque quando vamos na tua direção, quando te amamos com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, só assim nós podemos amar o nosso próximo. Só assim nós podemos entender o que nós somos chamados para viver. Ah, Senhor Jesus Cristo, queremos andar por essa direção, por esse caminho sublime, esse caminho que excede todo entendimento, esse caminho que excede toda compreensão. Ah, Jesus Cristo, leva-nos, Senhor Jesus, a abrir mão, Senhor, de toda verdade mentirosa, de toda libertinagem. Ah, Deus, mas nós queremos seguir na tua direção, nós queremos dizer sim, amém, para a tua vontade na nossa vida. Vem, Espírito Santo, sonda cada coração nesse lugar, sonda cada família, Senhor, nesse lugar. Ó Deus, fortalece os seus irmãos, fortalece cada um nesse lugar, Senhor, cada um com o seu desafio, cada um com o seu preço, cada um, Senhor, na sua realidade, Senhor. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena caminhar com Deus, vale a pena caminhar com o Senhor, vale a pena te amar, Jesus. Oh! Vamos ficar de pé. Já estamos encerrando. Vamos cantar essa canção. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Ele me amou. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. E Deus me ama, Ele ama. e o seu amor é tão grande e incondicional.
só pode fazer uso da liberdade. Só pode fazer uso da liberdade daquele que verdadeiramente é livre no Senhor Jesus. Só pode declarar isso. E eu não sei como é que está a sua vida, como você tem se sentido nesses dias, preso pelas finanças, preso pelas pressões dentro de casa, aprisionado. Não sei se você tem tido dificuldades na sua comunhão com Deus. Na tua liberdade de adorar o Senhor Jesus. Como está a sua vida? Como está as suas escolhas? Como está o seu caminho? Será que está pesado andar? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Você não pode sair daqui assim. Se existir alguma coisa que você sabe que precisa fazer, faça. Mas antes, tome um posicionamento com Deus esta noite. Tome uma postura com Deus nesta noite. Se posicione diante dEle. E diga a Deus: eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Jesus nos chama para viver isso, minha irmã. Uma vida de liberdade. E não importa, meu irmão, o que você é dentro da igreja. Jesus citou a referência de um mestre. Jesus falou com o mestre, citou a referência de duas autoridades que não vivia nessa liberdade, vivia uma outra liberdade. O meu paletó não pode ser uma prisão para mim. Meu paletó não pode ser os grilhões que me impedem de fazer alguma coisa, de me posicionar e de dizer: não, eu quero viver essa verdade bíblica. Não importa se você é cristão, se você não é, não importa, meu irmão. O Senhor quer tratar contigo nesta noite. O Senhor quer tratar com você. Você não pode sair daqui assim. Saia do seu lugar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Nós queremos impor as mãos sobre a tua vida. Nós queremos liberar, te liberar, te liberar, te liberar, te liberar. Você precisa sair daqui liberado. Liberado, liberado. Liberado para andar com confiança. Liberado para andar debaixo de autoridade. Debaixo de autoridade. Debaixo de autoridade. Deus quer tratar contigo nesta noite. Quero chamar os pastores aqui. Quero chamar os diáconos. Em nome do Senhor Jesus. Talvez você é justamente esse homem que está caído. Esse homem que já perdeu as esperanças. Ele estava caminhando assim como o sacerdote caminhava. Estava caminhando no mesmo caminho daqueles levitas. Mas por alguma razão, em algum momento, você foi abatido por um problema. Uma circunstância te colocou no chão. O Senhor Jesus quer te erguer nesta noite. O Senhor Jesus quer te pegar no colo. Quer tratar de cada uma das suas feridas. Aleluia. Ele quer te colocar no lugar
de tratamento, meu irmão, de tratamento, de tratamento. Ele quer tratar com você, Ele quer tratar de você, Ele quer tratar de você. Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem, Senhor, vem, Senhor Jesus, agora, sobre cada um, Senhor Jesus, nessa hora. Pai, venha quebrar, venha romper, venha lançar por terra, Senhor, todo grilhão, todo conflito, toda amarra, religiosidade, tudo aquilo que aliena, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que limita, Senhor. Vem agora, Espírito Santo, agora, Espírito Santo, venha com teu fogo, venha com teu vento, Senhor, e sopra sobre toda a cinza. Senhor, toda cinza, para que a brasa que está lá, a brasa está lá, a brasa viva está lá, para que ela possa acender. Incendeia, Senhor, incendeia, Senhor, incendeia, Senhor. Traga liberdade, 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 liberdade. Liberdade do Espírito Santo, liberdade do Espírito Santo, liberdade do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Liberdade, 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 liberdade. Declaramos isso, declaramos isso. Eu declaro a palavra de conhecimento. Eu declaro a palavra de conhecimento da parte do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro a palavra de conhecimento sobre a tua vida. Aquilo que lhe é desconhecido, aquilo que você ainda não sabe, a postura que você precisa tomar, algo que precisa ser resolvido, em nome do Senhor Jesus. Agora, agora, agora. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Venha romper, venha romper, venha romper, venha romper, Senhor. Venha romper, agora, 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 agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh! Em nome do Senhor Jesus.
irmão, está difícil terminar esse culto. Mas esse culto não termina, porque eu sei que essa palavra precisa entrar dentro da tua casa. Então essa noite você vai entrar dentro da tua casa, você vai entrar em cada cômodo da tua casa, e você vai começar a declarar: Yeshua HaMashiach, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está estabelecido dentro desta casa, está estabelecido nesse quintal, nessa cozinha, nessa sala, nesse banheiro, na vida de cada um dentro desta casa, porque você é coluna, você é coluna, você é coluna. Gente, o Fabiano veio aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Vamos repetir essa oração com Ele, irmãos. Senhor Jesus, nesta noite, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Transforma a minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados, seja o meu Senhor, porque a partir do dia de hoje eu sou o seu filho. Amém? Estenda as mãos, vamos nos despedir em nome do Senhor Jesus. Pai, nós louvamos o teu santo nome por esta noite. Ó Pai, por esse tempo maravilhoso, Senhor, na tua presença. Pai, que possamos continuar nesse mesmo Espírito, possamos chegar na nossa casa com autoridade, e com a autoridade que o Senhor nos deu, possamos declarar isso. Leva-nos debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, guarda-nos, livra-nos, e toda a igreja diga amém e amém. Deus te abençoe, rica e abundante. Aleluia.